Nós temos aqui então as minhas leituras dos últimos 2 meses. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu decidi então gravar esse vídeo, né, que vai ser basicamente um apanhadão aí das minhas leituras dos últimos 2 meses. Então vou mostrar aqui pra vocês as minhas leituras do mês de maio e do mês de junho. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho com preguiça de gravar lá o resumo das minhas leituras do mês de maio e eu decidi então deixar aí, juntar os 2 meses e fazer um apanhadão mesmo, mostrar tudo que eu li nesses últimos 2 meses. Então já vou logo pedindo, já deixa aí seu like, porque ajuda muito a compartilhar o vídeo. Gente, sério, vocês não fazem ideia do quanto que isso ajuda o canal crescer, ao YouTube entender, né, que vocês estão passando por aqui e me ajudar a compartilhar mais esse vídeo. Então deixa aí seu like, por favor. Se você também clicar aí no botãozinho de inscreva-se, eu vou ficar muito feliz, de verdade. Então é isso, deixa aí, se inscreve no canal. Indico também minhas redes sociais, principalmente o Instagram, elas vão estar aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram vocês vão ficar por dentro das minhas leituras, vai ficar por dentro também das fotos que eu faço lá dos livros. Então assim, tá tendo coisas bem legais, tá rolando um sorteio, que por sinal inspira, né, no dia 30 agora de junho, terça-feira, a tempo de vocês participarem também. Então eu estreiei o mês de maio lendo As Garotas Madalene, do autor Vix Alexander, autor também de Um Banquete para Hitler, que por sinal eu amei demais o livro, favoritei sim lá no Scoob, dei 5 estrelas e me surpreendeu bastante, principalmente por ser um livro baseado em história real, tá? O autor aqui ele é conhecido por criar ficções através de panos de fundo histórico, então ele vai pegar a história ali e nos apresentar através de um viés fictício, e isso eu achei assim super interessante. Então acho que isso estimula muito quando você quer conhecer a história com um sabor mais fictício, um ritmo mais interessante. Então assim, gente, é um livro que me surpreendeu bastante, sim. Esse, por outro lado, tem uma proposta diferente, uma história diferente, é claro. E foi um livro assim que eu também gostei muito, não tanto quanto Um Banquete para Hitler, né? Porque a gente, leitor, tem aquela coisa que quando você lê um livro de um autor que você se identifica muito, aí você espera que tudo que ele vai escrever vai ser muito bom, você vai querer ler tudo que ele escrever, né, tal. Mas muitas vezes a gente gosta lá do primeiro livro, o primeiro contato que a gente teve com aquela obra, daquele determinado autor, mas os outros nem sempre surpreende tanto. Mas não significa que é um livro assim ruim, tá? É um livro que eu gostei, como eu falei aqui. E aqui nós iremos conhecer a história de 2 garotas, a Taiga e a Nora. Ambas assim são garotas que não se conhecem a princípio aqui, e ambas são levadas para um orfanato aqui pelos pais. Elas são deixadas num convento para freiras. Esse convento, conhecido como Convento das Irmãs da Sagrada Redenção, ele nada mais é do que um lugar para escravizar as pessoas. É um lugar totalmente sofredor, sabe, com uma atmosfera totalmente pesada. E essas garotas, né, que foram deixadas ali pelos seus pais, que acreditavam que elas tinham assim, um déficit no caráter, que elas precisavam de etiquetas, que elas precisavam saber se portar ali perante a sociedade. É um lugar totalmente assim, gente, horrível mesmo. A história que ela vai ser narrada através de 2 pontos de vista, né? Primeiro pela Taiga, que até então é a nossa protagonista aqui principal, e depois pela Nora, que é a amiga dela, ou a garota que ela vai conhecer ali nesse convento. E então ambas têm histórias de vida assim diferentes, mas ambas foram levadas para o mesmo lugar e estão ali destinadas a viver as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos, enquanto elas estiverem ali nesse convento. As freiras ali, elas são muito rígidas, elas acreditam fielmente que essas garotas, elas precisam passar por um processo de purificação mesmo, redenção pelos pecados, enfim, terem os seus demônios expelidos dos seus corpos, seu espírito ali liberto de todas as mazelas que elas carregam consigo. A Taiga aqui, ela vai ser acusada de ter um envolvimento com um padre muito jovem, muito belo, da idade dela, e após esse padre fazer uma confissão para o seu superior, vai haver um grande engano. A Taiga aqui, ela vai ser acusada, e para que todo o mal e toda a confusão seja reparada, ela vai ser enviada para esse convento
de freiras, enfim, para ter ali aulas de etiquetas, para aprender como é que uma moça se porta perante a sociedade, perante os homens e tal. E também por cometer um pecado gravíssimo aqui, no caso de tentar se envolver com um padre, né? Por ser uma moça muito bela e tal, expor ali, usar da sua beleza para levar um homem de Deus para um caminho errado. Então o livro aqui ele vai tratar dessas questões religiosas, dessas questões assim de ética religiosa. E a outra garota aqui, a Nora, ela tem um histórico de vida bem complicado também. Ela também foi vítima de um grande engano, né? Ela foi pega em flagrante ali com o seu namorado, e os pais, né, que já não lidava muito bem com ela, e ela também para com os pais. A história é que ela se passa em Dupre no ano de 1962 e ela vai narrar então a história dessas duas garotas que não se conhecem. Quando elas chegam nesse convento, elas vão se deparar assim com muitas outras garotas ali da mesma idade delas, outras mulheres ali mais velhas, mulheres que já tiveram assim, um histórico de vida perante a sociedade negligenciado, sabe? Mulheres que sofreram, mulheres ex-prostitutas, elas são submetidas a um trabalho bem pesado mesmo. É um trabalho assim de escravidão mesmo. Porém, o que mais surpreende essas garotas são o tratamento assim das freiras. São mulheres assim muito rígidas mesmo. Eu acho que assim que nem o diabo pode com elas aqui. E elas acreditam que essas garotas estão completamente endemoniadas, que elas têm falhas no caráter, que elas precisam ser expulsas, né? E que os demônios delas precisam ser expulsos e elas precisam de passar por uma série de tratamento. E essas freiras acreditam que quanto mais trabalho pesado, quanto mais santificação para essas garotas, elas vão estar sendo libertas ali das suas mazelas, dos seus demônios, das suas capetaiadas e, enfim, essas freiras são loucas, gente. Eu acho que nem o diabo pode com elas e talvez elas sejam sim o próprio demônio, o próprio cão chupando manga, porque, nossa, isso me surpreendeu bastante nesse livro aqui. Eu acho que o tratamento dessas freiras, assim... E quando elas chegam nesse convento, elas são batizadas com nomes de respectivas santas, né? Aqui no caso chamada as Madalenas. Então elas são chamadas pelas freiras dessa forma, como as garotas Madalenas. Essas garotas vão se conhecer e elas vão tramar uma fuga. E várias coisas vão acontecer aqui nessa história. E a história que ela tem um final assim... não surpreendente, eu acho que não me surpreendeu. Os plots aqui nessa história não me surpreendeu bastante, mas... é uma história que vale a pena refletir, porque acredito eu que o autor aqui ele nada mais faz senão uma exposição aqui da intolerância religiosa. Ele vai expor também várias questões que aconteciam no clérigo, na Igreja Católica, por trás ali, nos bastidores ali da Igreja Católica, no clérigo, onde os líderes religiosos, eles tramavam assim grandes coisas, tá? E eu falo isso com base no que o próprio autor descreve aqui no livro. Então, assim, o livro ele é sim uma voz de denúncia. Ele vai apresentar assim muitos segredos, né, desses líderes, dos bastidores desses líderes religiosos que eram meio que vinculados com a política e com o Estado e, enfim, uma série de coisas aqui. Eu gostei muito da história. Não é lá aquele livro assim, né, que eu posso falar, nossa, que livro maravilhoso, mas é um livro que valeu muito pela experiência, valeu muito também pela escrita do autor, que eu gosto muito. Enfim, né, essas são as minhas considerações. Eu gostei muito desse livro. Lembrando, gente, que para todos os livros que eu mostrar aqui vai ter link de compra, então se você comprar através do link vocês ajudam demais. Então, esse é o primeiro livro que eu li. E o segundo livro que eu li foi Precisamos Falar Sobre Kelvin, da Leonie Shriver. E, assim, tem resenha desse livro aqui. Me surpreendeu demais. Amei, amei, amei. Dei 5 estrelas porque não podia dar 10. Porque se pudesse, eu daria 10 estrelas. Foi um livro que me surpreendeu demais. Favoritei, favoritei e favoritei. Li também, gente, do autor nacional esse thriller, O Primeiro Imortal, do autor Rodrigo Álvares, e tem resenha dele aqui também. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir e deixa lá a sua opinião, quero saber. Gente, eu amei esse thriller, me surpreendeu. Ele tem assim uma temática tão atual, mas tão atual, que nos faz assim pensar muito para os dias que estão por vir aí, né, com essa evolução toda aí da ciência, da tecnologia. E, enfim, gente, acho que todas as minhas considerações eu apresentei lá no vídeo de resenha, então assiste lá.
E para quebrar um pouco ali aquele clima, né, para você ler uma coisa mais leve, eu li esse livro aqui da Jojo. O livro se chama Tá Todo Mundo Mal, né? E esse nome, Jojo, é o nome do canal dela. E eu acho que é assim mesmo que se fala. E ela é uma YouTube, né? Ela dá conselhos e várias coisas lá legais. E o nome dela é Júlia Tolesano. Esse livro aqui, ele é um livro, gente, assim, muito leve de ler. É um livro muito bom também. É um livro, assim, que eu achei muito engraçado demais. Eu dei várias gargalhadas com esse livro aqui. Aqui é o livro que ela vai apresentar diversas crises dela, né? Ela vai falar de crises desde a época da escola, desde a época da infância até a fase adulta. E algo que me surpreendeu bastante é que ela fala também de crises que se manifestaram na vida dela quando ela criou um canal aqui no YouTube. E, enfim, gente, é um livro das crises, como que está aqui no subtítulo aqui. Embora o livro ele tenha uma pegada bem humorística assim, mas é um livro também que nos faz refletir bastante sobre diversas coisas do cotidiano mesmo, né? Aqui a autora ela vai falar coisas do cotidiano, coisas da vida dela que aconteceram, e eu acho assim que é um livro que todo mundo deveria ler também. É muito engraçado, ela é carismática, ela é engraçada, ela é verdadeira e assim, é um livro que eu gostei demais também. Para fechar o mês de maio, eu li O 15 da Raquel de Queiroz. É um grande clássico aí da literatura nacional. Gente, eu acho que no meu vocabulário falta palavras para descrever a grandeza dessa obra, que é um livro assim que me surpreendeu muito, que me tocou na alma mesmo, sabe? A escrita da autora é muito simples, é uma escrita muito seca e é uma escrita muito verdadeira ao mesmo tempo, sabe? É aquele tipo de escrita que toca muito. E aqui, como no próprio título, né, o 15, que faz referência ao período em que se passou aqui a história. É o período que vai demarcar uma grande seca no ano de 1915. E a autora aqui, gente, ela tinha 19 anos na época quando ela escreveu o livro. E ela vai apresentar assim o sertão do Brasil, assim, de uma forma muito densa, sabe? Embora ela use palavras muito simples aqui, mas palavras muito verdadeiras, muito características, sabe? As prosas aqui foram muito bem construídas, muito bem escritas para poder mostrar, né, dentro dessa veracidade que se passou aqui a história, esse período dessa grande seca assim, que matou muitas pessoas e que marcou mesmo a história do nosso país. E o livro aqui ele foi muito aclamado até mesmo pelo escritor Jorge Amado, né, que fez assim, uma crítica sensacional com relação ao livro aqui. E enalteceu também a obra, sabe? Enalteceu a autora e comparou também essa obra diferente do que tudo que já foi escrito com relação ao Nordeste, com relação à seca até agora. Enfim, gente, é um livro que a gente vai conhecer uma história muito triste de pessoas muito simples, de pessoas assim muito humanas, muito verdadeiras e que apresentam o sofrimento de uma forma muito tangível, sabe? Muito assim de perto, que toca a alma mesmo, sabe? Enfim, eu não quero falar muito desse livro não, porque eu não tenho o que falar disso aqui. É um livro muito curtinho, como vocês podem ver. Ele tem pouquíssimas páginas e... enfim, leia esse livro, gente. Pelo amor de Deus, leiam este livro. E no mês de junho, então, eu iniciei lendo O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? A história do mundo de Gelo e Fogo. E aqui nós iremos conhecer, gente, meio que uma introdução, né, da história que vai se passar em Game of Thrones. Eu nunca tinha lido nada do George Martin até agora e eu comecei por esse livro aqui, que eu já tinha um tempinho aqui na minha estante, e eu conheci um pouco desse universo, né, do Game of Thrones, que eu sempre tive vontade de ler os livros e de assistir a série também, que eu não assisti nada até hoje. Mas nesse caso aqui, gente, a história ela vai se passar 90 anos antes, né, desse universo de Game of Thrones. Então que nós vamos ter meio que uma introdução mesmo da história, como que os clãs são apresentados aqui, os cavaleiros, toda a trajetória deles, as famílias, né, os Targaryen e outros clãs, outros reinos, outros filhos de dragões. E aqui a gente vai conhecer toda essa história mesmo. E a história que ela se passa com dois protagonistas, né? O primeiro deles é o Duque, que no início aqui da história ela já mostra ele enterrando ali, sepultando o seu mentor, né? Que ele morre.
E desde então o Duque ele vai partir numa viagem, né, numa viagem como um cavaleiro andante, como ele é chamado aqui, e vai participar de diversas batalhas, diversos torneios, e desenvolver mesmo esse espírito de cavaleiro que ele carrega e tentar provar para si mesmo e para outros clãs e outras pessoas que ele é capaz, sabe, de vencer batalhas. E vai se juntar a ele um garoto chamado Egg, que lá na frente ele vai descobrir que Egg nada mais é do que um príncipe que faz parte de uma família real. Desde então Egg vai passar a ser o escudeiro fiel aqui do Dunk, e ambos vão então partir, gente, para uma viagem cheia de aventuras, cheio de desafios também, e descobrir diversas coisas. E a partir desses dois protagonistas aqui é que o George Martin ele vai fazer uma introdução a esse universo de Game of Thrones. Ele vai ilustrar 90 anos antes na história, né, e mostrar os cavaleiros, os torneios, como que eram forjadas batalhas, sabe? Como que era a hierarquia, né, entre os cavaleiros, entre os reinos, as guerras, os conflitos, as batalhas, enfim. É um livro bem completo. Não é um livro assim que me surpreendeu, assim, né? Eu acho que eu esperava um pouco mais desse livro, mas valeu muito pela experiência, né? Eu nunca, como eu falei, eu nunca tinha lido nada de Game of Thrones, e já fazia um tempo assim que eu queria ler alguma coisa desse autor, do George Martin, e eu comecei por esse livro aqui, e quero sim, né, quem sabe mais pra frente ler os livros de Game of Thrones e tirar as minhas conclusões. Pretendo ler a série também. Mas enfim, gente, é um livro que ele é um livro bem tranquilo de ler. Ele é um livro assim consideravelmente grandinho, como vocês podem ver. A iluminação não vai permitir muito focar aqui, mas ele tem assim uma diagramação muito fluida, sabe? Um livro muito fácil de ser lido, muito sério, uma história muito gostosa de ler. Você lê ela muito rápida. E, enfim, essas são as minhas considerações. Se você já leu, fala aí, porque eu gostaria muito de saber, conhecer até um pouco mais sobre essa história, talvez coisas que eu não consegui captar aqui. Vocês que já leram Game of Thrones, fala aí também, deixa nos comentários. O segundo livro que eu li é Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis. Esse livro aqui ele faz parte de uma trilogia, né, trilogia cósmica, e pelo que eu vi aqui o livro é fruto de um acordo, né, que o C.S. Lewis ele fez lá com o Tolkien, né, autor de Senhor dos Anéis, e porém ele conseguiu cumprir a aposta e o Tolkien não, né, pelo que eu vi lá na história. Enfim, o livro ele faz parte de uma trilogia, como eu disse. Eu adquiri esse daqui porque eu fiquei bem curioso para ler essa história. Eu vi muito bem falar dele, e porém não li os outros dois ainda, mas pretendo ler, quem sabe um dia. O livro ele tem uma capa muito bonita, ele é em capa dura e tem um corte aqui em vermelho. E aqui nós vamos conhecer a história de um professor de universidade, e ele vai ser meio que sequestrado aqui por dois ex-amigos de escola, né, de faculdade dele, e vai ser levado para esse planeta, e lá ele vai ter uma missão. Ele vai conhecer um mundo totalmente diferente do da Terra, com criaturas, uma atmosfera totalmente diferente. Enfim, eu pretendo gravar uma resenha desse livro aqui específica, né? Mas outros livros também dentro dessa temática interplanetária, e assim, eu vou gravar uma resenha específica para falar um pouco mais dele, o que eu achei, apresentando mais detalhes. Mas esse vídeo de hoje eu só quis mesmo apresentar como leitura mesmo, né, dos meses anteriores, e tá aqui. E gente, assim, um outro livro que me surpreendeu demais é As Outras Pessoas, da autora C.J. Tudor. Essa autora, ela é também autora de O Homem de Giz e O que Aconteceu com N, né? O livro ele vai vir nessa capa aqui quando ele for comercializado, né? Ele vai vir com essa capa aqui, As Outras Pessoas. É um thriller que me surpreendeu assim demais, gente. Quando eu li O Homem de Giz, foi um livro que eu gostei, mas que não me surpreendeu tanto. O que Aconteceu com N eu ainda não li, mas muitas pessoas assim gostaram. E de Um Homem de Giz a esse livro aqui, a escrita da autora ela mudou bastante, né? A autora que ela é muito conhecida também por usar elementos sobrenaturais aqui meio que na trama dela. Ela gosta assim de umas dosagens de coisas sobrenaturais, ou ela nos leva a enxergar esse tipo de coisa aqui na história, sabe? Que basicamente, eu vou falar basicamente mesmo, porque eu pretendo fazer uma resenha aqui desse livro. A história vai contar sobre um pai que, voltando ali do trabalho, ele vê a filha dele sendo raptada por um carro totalmente desconhecido, e nisso ele já fica desesperado e começa a seguir esse carro, e num certo momento ele para, ele pensa,
e ele acredita talvez que ele possa estar sendo muito equivocado, que talvez ele está imaginando coisas, até que ele decide ligar para a casa dele. Uma policial atende e já notifica ele que ele precisa voltar para casa porque aconteceu algo com a esposa e com a filha dele. Isso vai se passar 3 anos, né? E ele vai partir numa jornada desesperada para poder encontrar a filha dele, encontrar respostas e o suposto assassino, né, da esposa dele. E a partir daqui, né, a vida dele vai se cruzar com outras pessoas. Cada uma ali tem um conflito diferente. E essas histórias, gente, por incrível que pareça, elas vão ter uma relação uma com a outra muito forte, por sinal. Enfim, eu vou parar por aqui porque, gente, esse thriller me deixou incomodado, sério, incomodado. Eu não tô exagerando, eu não tô enchendo linguiça, eu não tô falando só para vocês ficarem curiosos de ler, mas foi um thriller que me deixou assim incomodado mesmo. É muito bom e eu preciso fazer uma resenha específica desse livro e esse mês foi muito corrido, eu não consegui fazer. Eu li Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Mas como assim só agora você leu Caixa de Pássaros? E muitas pessoas falaram, nossa, até hoje você não leu Caixa de Pássaros. E sim, gente, eu sou daqueles que lê o livro depois que se passa o hype, né? Quando todo mundo para de falar, quando todo mundo esquece que o livro existe, eu vou lá e pego para ler. Porque quando tá todo mundo falando, você cria expectativa e geralmente quando você vai pegar o livro não é aquilo que você espera. Então aquele velho clichê que você já está cansado de saber. Mas enfim, eu li esse livro, eu achei ele sensacional. É um livro, assim, muito bom e eu acho que você já conhece a história. Não tem muito o que falar desse livro. Eu acho que eu sou o último leitor da face da Terra que leu Caixa de Pássaros. E, enfim, tem várias resenhas aí, YouTube afora. E eu só quis apresentar aqui com a minha leitura desse mês, que eu gostei demais da história, gostei muito mesmo. Ouvi falar que os outros livros desse autor não são tão bons quanto Caixa de Pássaros, mas enfim, esse aqui me surpreendeu demais. Inclusive, gente, ele tá só R$15 lá na Amazon, então se você quiser comprar, compra pelo meu link, pelo amor de Deus, tá? Ah, tá, eu já estava me esquecendo também, mês de junho, eu comecei também a ler aqui a biografia do Van Gogh, só que eu li ainda poucas páginas e estou gostando demais. Mas a narração aqui ela é muito fluida, eu achei que ia ser difícil de ler, mas nossa, me surpreendeu muito, muito fluido, muito fácil de ser lido. E eu estou assim, gente, apaixonado com essa biografia. Nossa, ela vai contar assim, detalhes minuciosos da vida do Van Gogh, desde a infância dele. Enfim, depois eu vou falar com mais propriedade para vocês, porque eu ainda preciso ler. Então vamos ver agora se nesse mês eu consiga já alavancar com essa leitura aqui. E eu comecei ela há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, mas eu parei para dar sequência a uma outra leitura que eu estava fazendo. Mas eu pretendo terminar agora nesse mês de julho, né? Vamos ver se eu consigo ir, embora eu tenha Os Miseráveis para ler. Essas são as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram qualquer um desses livros. Fala aí, quero saber a opinião de vocês também. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Compre com o meu link, não se esqueça, por favor, se inscreve nesse canal, deixa o seu like. E é isso, muito obrigado por ter me assistido, um grande abraço e até a próxima.